Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Hola, buenas noches. Un nuevo vivo de Sex Med Sex. Hoy Y hoy, una noche especialísima. una noche más que especial, este, una invitada de súper lujo. Esto ya va a ser Sí, mortal, hoy tenemos de invitada a Flavia Dos Santos. increíble. Contanos un poquito, Flor. Bueno, Flavia, le estoy avisando, perdón, ¿eh? Ah, bueno, sí, contanos un poquito y agarró el teléfono. Porque me, Bueno, me dice, ya son le las... estamos avisando a Flavia que se vaya conectando. Flavia Dos Santos es para mi modo de ver, mi opinión personal, creo que es la sexóloga top en este momento, pero a nivel mundial. Creo que es una verdadera genia de Sí, la sexología. sí, grande, grande, de verdad. Y la verdad que es un gusto inmenso que nos damos, un lujo inmenso que nos damos esta noche de poder compartir un vivo con ella. Eh, la verdad que Mira, teníamos pensado una reunión de este tipo y poder sacarle todo el jugo que podamos a Flavia y a sus conocimientos y a su picardía y sí. a esa picardía que tiene, esa tonada brasileña, ¿no? Ahí está, mira, nos está Que a leyendo, nosotros nos gusta me tanto. muero, qué emoción. Mira, te cuento, como para que te des una idea. Es autora y escritora, conferencista, trabaja en imagen positiva, es presentadora, influencer, speaker, productora de contenido experto, eso lo sabemos, el canal de YouTube, la verdad, unos videos increíbles, embajadora de marca, asesora, host, como bien les había explicado, es psicóloga especialista en psicodiagnóstico, ha hecho una especialización de sexología clínica certificada y otra especialización como consejera sexual y además es especialista en comportamientos adictivos. Y creo que, bueno, más que ya podemos empezar Sí, sí, a sí, conectar con urgente, ella, yo urgente, urgente. ya les diría. Urgente. Tenemos miles de preguntas para Flavia. Sí, ahí está, ahí la tengo. Ay, qué emoción. Flavia es, eh, Flavia es brasileña, ella nos va a contar, pero de venida. Gracias por todo lo que estaban diciendo. Yo estoy aquí emocionada escuchando a ustedes y Pero gracias por por la favor, Hola, invitación. la Fabia. emoción es nuestra, perdón que voy a cruzar la mano, quiero Ahí está. subir un poquito el volumen, ahí estamos. Sí, no, el gusto de verdad que es todo nuestro. La verdad que para nosotros sabemos que sos un gran personaje y una gran referente en la sexología. Para mí como psicóloga y sexóloga es ya realmente un honor. Así que ya de por Oh, sí, gracias a ustedes por invitarme, por hacer esses espaços possíveis. Eu creio que a pandemia nos abriu isso. Lo mejor para mim da pandemia é poder cruzar fronteiras com todos os colegas no mundo e intercambiar com muito mais facilidade do que antes nos parecia impossível tomar um avião, encontrar fazer um encontro, blá, blá, blá. Miren que Tal cual. maravilha que a pandemia para profissionais como nós outros nos pudo oferecer. Así que gracias por tomar la iniciativa, por hacer ese viernes caliente y llevarme un ratito para Claro, sí, Argentina. señor. se nos entrecorta un poquito Sí, puede pasar, puede se nos pasar. entrecorta un poquito. Sí, sí, como vos decías, parece imposible hoy en día hablar de reuniones de 200 y pico de personas, de 500 personas, miles de personas como se pueden reunir por este medio y acortar distancias de la manera que lo estamos haciendo. Son cosas que trajo la tecnología, trajo la pandemia, pero que ojalá se queden por mucho tiempo, porque la verdad que nos ha ayudado muchísimo. ¿Qué pasó? La perdimos. No, La estoy perdimos a fijando el Flavia. tema nada más. La perdimos a Flavia, me parece. Oh, la vuelvo a llamar, no hay problema. ¿Habré tocado algo? Ahí está. Puede pasar con las cuestiones de conexión, esto. Ahí está, yo ya le volví a enviar la solicitud, así que seguramente ahí Volvi, estamos. volvi sem Wi-Fi. Agora eu pus em dados, eu creio que me vai melhor. Ah, No, ok, no, no, perfecto. lo que no sabías es que esa era toda la entrevista, ya está, ya terminó.
No, bueno, a No. ver, nosotros, a ver, sobre todo iniciamos todo este camino desde lo académico. Allá, bueno, hace 4 años que empezamos a trabajar en congresos. Cuando en 2018 logramos estar en el Congreso Clases, en el Congreso de Flases, para nosotros fue increíble. Y cuando en 2019 logramos ir a disertar al Congreso de la UOS en México también, para Ah, yo nosotros son estaba cosas ahí, tan... yo Sí, estuve sí, nesse por supuesto. congresso. Sí, yo Sabemos estaba que ahí. estabas aquí. Sí, Ah, cuando nos podíamos juntar. é Tal verdade, cual. é verdade, é Una, verdade. una de las cosas que yo te quiero decir, Flavia, antes de seguir adelante con los elogios de Flor, Eh, es que a mí me llama muchísimo la atención, positivamente y felizmente, me llama mucho la atención cuando haces tus disertaciones, el nivel de conocimiento científico, tanto desde el punto de vista, yo te lo digo como médico, a veces la miro a Florencia mientras te escuchamos y digo, ninguno de nosotros lo podría decir mejor. sí, es increíble. Mira, Es o que evidente tu passa é formación. que eu levo muitos anos na sexologia. Eu te puedo dizer fácil que eu tenho 20 anos já de graduada como sexóloga. Eu me graduei psicóloga em Brasil, me fui para a Itália, estudei no Instituto de Sexologia Clínica de Roma, estuve 4 anos estudando sexologia allá, que é sexologia clínica como uma carreira à parte, e pude incluso trabalhar em Itália durante 1 año y medio nessa escola em que trabalhei. De aí me fui para Nova York. E quando me fui para Nova York, tive a fortuna de uma começar a trabalhar com médicos. Então, foi uma coisa muito bonita, porque me abriu a oportunidade de ter um conhecimento mais médico, pero dentro de minha área. E como um dos médicos era fascinado com a sexologia, nós outros íamos juntos a muitas coisas. De hecho, quando estava trabalhando com ele em Nova York, foi quando começou todo, digamos, o approach de laboratório Pfizer com o Viagra. Então, eu me Ah, acuerdo que nós claro. outros íamos muito, nos invitavam a ele e a mim para as charlas, todo o que Pfizer estava fazendo para dar a conhecer a los médicos de seu novo produto. Então, foi muito interessante. De Viagra passamos para Cialis. Então, é por isso que talvez essa oportunidade desse entorno médico em Nova York me pudo dar esse espaço para ter algo mais cercano de los médicos, porque eu sou psicóloga também de formação como tu, Florência. Eu sou uma terapeuta, antes de tudo, sou terapeuta de pareja, e me meti na sexologia porque, ao fim do dia, todo depende do sexo. Tu não podes trabalhar uma pareja se não há sexo de por meio. Então, eu trato de fazer aí algo conjunto. Eu hago terapia desde a parte... Estou em formação psicoanalítica nesse momento, então tenho muito de uma visão psicoanalítica, que además vocês na Argentina são os máximos, são os melhores em psicoanálisis, pero hago terapia sexual também. Sí, bueno, yo coincido con vos en lo que decís. En su momento, cada vez que alguien me preguntaba, yo soy terapeuta de pareja también. El primer posgrado que hice fue el de terapia cognitiva y tuve la oportunidad de escuchar a Esther Perel en un seminario de inteligencia erótica. Qué mujer, ¿no? Qué mujer increíble ella. Increíble. Y Sí. claro, empezar a trabajar con parejas en algún momento inevitablemente significa que vamos a hablar de sexo, entonces Claro. se me hacía muy necesaria la especialización, es increíble. Exato, Y en exato. mi E caso, a sexualidade é todo, não? E em tu caso, o quê? Y en mi caso como urólogo me pasó algo parecido, pero desde el otro lado. Yo también tengo mis años trabajando en esto, tengo más de 20 años ya de urólogo, y también pasé por el tiempo en que Pfizer trajo el Viagra a la Argentina. Acá se llamaba Sildenafil, para tener un nombre muy parecido al de la droga, al Sildenafil. Y yo recorría incluso con la gente de Pfizer, recorría las farmacias educando a los empleados de farmacia para que no digan macanas, que hace mal al corazón, cosas por el estilo. A la gente recorríamos.
pero siempre entendí que nos faltaba algo a los médicos, y es el toque psicológico, el toque que solo le puede dar un psicólogo. Por eso creo que recién cuando Hum. comenzamos a trabajar con Florencia, empezamos a englobar cómo se debe a la sexualidad. Então, sabe que é uma crítica que eu tenho à formação médica, não? Porque vocês trabalham muito o paciente, mas não trabalham desde a própria sexualidade, antes de tudo. Ou seja, falta na formação médica não só um momento para estudar sexualidade, mas um momento para questionar-se sobre sexualidade. Porque quando eu hablo com médicos, ou trabalho com médicos, o grande medo é que hago com essa demanda? Se me chega um paciente, tá, tu urólogo, ou um ginecólogo e me disse, es que não me gusta ter sexo com minha pareja, aí uno está preparado para contestar todo, aí uno se queda corto de esses argumentos. Então, eu creio que muitos médicos têm medo ao tema da sexualidade porque não sabem como manejar a demanda. Então, falta isso na formação acadêmica. Durante mucho tiempo yo siempre dije que más que la ansiedad del paciente, el problema del médico era manejar la ansiedad del propio médico, porque se encontraba ante algo que no sabía manejar y se ponían nerviosos y enseguida solicitaban algún estudio o algo. E manejar a própria sexualidade, porque, ou seja, como é que eu vou falar de prazer com meu paciente se eu nunca me questionei meu próprio prazer? Se minha vida sexual de pronto não é boa? Porque é importante na formação do sexólogo, e uma coisa que se trabalha muito isso em Itália, é o autoquestionamento. Ou seja, é um pouco como o tema da psicoanálise. Tu puedes fazer terapia com paciente sexual depois de haver tratado tu própria sexualidade. Em análise, tu só pode ser um psicoanalista, não é depois de ler toda a obra de Freud ou de Lacan, é depois de haver te passado por um processo psicoanalítico. Então, é isso que te caracteriza, ao fim, como um profissional formado, porque a ti te ha tocado esses temas que são difíceis para essa pessoa que te busca ajuda. É muito bom. É quando passa com o médico oncólogo, não? Que de pronto afronta um câncer. E por primeira vez se questiona muitas coisas. Ou seja, não dá para pedir a los médicos que se enfermem de lo que hacen. Exato, dá para trabalhar nos próprios questionamentos para poder ajudar melhor a los pacientes. Trabalhar as próprias dificuldades personales antes de ajudar a alguém. Pero sí me ha pasado, por ejemplo, de fracasar frecuentemente con tratamientos que aparentemente iban a ser simples, resultados que se iban a lograr con facilidad, y fracasar hasta que uno toma el coraje de decir, la próxima vez, ¿podés venir con tu pareja? Y es como que el día que viene con su pareja... Y ahí nos damos cuenta que pasó. Claro, en ese caso con ella, porque yo soy urólogo, veo más bien varones, ese caso cuando vienen es como que uno entiende todo inmediatamente. Ya de solo verlos, entrar al consultorio, sentarse, es como que ya empezás a entender todo. E é curioso, não sei se Florencia tem essa percepção, mas quando chega uno como paciente, já passou por todo o mundo. Ou seja, eu digo, já estuve no médico general, já estuve no urólogo, já estuve no cura, já estuve na brujeria, já estuve em todo lado. Quando vem finalmente para um sexólogo, é quando chega e diz, é meu último intento. Aí eu já sei que, eu digo, qual foi a taróloga que fuiste, com que brujeria marcaste, porque uno tem medo de chegar ao sexólogo, quando em realidade, talvez seria o primeiro passo. E aí o sexólogo vendo e entendendo que o tema aqui, de pronto, é uma fimose, ou o tema aqui se requer um medicamento, porque uno pode perceber isso, pode perceber na conversação, se há um dolor, aí não, sabe o que? Tu necessitas ver um neurólogo. Para mim, é fundamental trabalhar com médico, ter do psiquiatra ao urólogo, ao ginecólogo, alguém que eu pueda indicar para que me ajude e me diga, não, mire, o problema orgânico já está, ou o problema esse aqui não é, pero a gente vai primeiro para o médico para depois buscar a ajuda psicológica. Sí. Problemas de la sociedad. Acá en Argentina, y bueno, en ciudades como Mar del Plata, en Argentina en general, es ir al locólogo. Entonces, si vas al locólogo,
Sí, sí. es porque algo no está bien. Sí, sí, Estás loco. Entonces la gente nos tiene como un claro. poquitito de Es aversión. como, Entonces, claro, es como hasta difícil para nosotros derivar a un psicólogo, a un Claro. sexólogo, cuando el paciente dice, no, no, pero yo estoy bien de la cabeza, me estás diciendo que es de la cabeza, y es difícil. En ese sentido, el hecho de trabajar juntos a nosotros nos dio esa posibilidad, y veo que has tenido esa Claro. experiencia vos en Nueva York. Sí, tuve con médicos, é muito bueno e, ou seja, esse período trabalhávamos no mesmo espaço, era fantástico, porque havia já toda uma comunicação entre nós outros e tinha momentos em que me dizia, por exemplo, eu tive um caso muito delicioso que eu mais me gostou em Nova York de uma pareja, os dois de uma religião um pouco mais encerrada y se habían casado muy jóvenes, pero por cuestiones de la vida estuvieron separados y todo. Y llegó un momento en que buscaron uno de los médicos para un tratamiento de embarazo, porque la familia estaba haciendo presión para embarazar. Y oh, sorpresa, cuando me llama la médica, una de las médicas dice, ah, ella es virgen. Ellos nunca tuvieron sexo completo de penetración porque ella se bloqueia por miedo e ele não logra penetrar e ele perde a ereção no momento em que vê a cara de ella de medo. Então, ela diz, eu não tenho muito o que fazer aqui. Então, esse tipo de coisa era o bonito de trabalhar juntos. Porque os médicos já veían, mandavam, ou eu mandava para eles, e mandei mais de um caso de fimoses não operadas, de circundados, homens que deveriam ser circundados e que tinham um dolor impressionante e perdia a ereção e dizia, eu tenho uma disfunção erétil, eu já tomei todo o medicamento, mas eu perdo a ereção. Uno empieza a conversar e se dá conta que tem um dolor que lo impide, e o dolor é tão antecipatório que já perde a ereção antes de tê-la, porque já sabe que vai sentir dolor. Então, é importante. Hoje, em Colômbia, eu tenho um neurólogo também com quem trabalho, tenho 2 ginecólogos e um psiquiatra, porque o psiquiatra também é importante, sabe? Às vezes, Sí, sí. necessita ajuda hasta para cambiar certos medicamentos. Porque quando vem um paciente, eu pergunto, que medicamentos estás tomando? Então, já, dependendo do antidepressivo, já sei que tem falta de desejo. Então, se necessito muitas vezes um psiquiatra para cambiar fórmulas, para identificar essa falta de desejo, que em realidade é um efeito do medicamento da depressão. Porque aí entra no círculo vicioso. Estamos em uma cultura ou na época que compramos felicidade na farmácia, não? Eu tenho insônia, vou à farmácia. Eu tenho depressão, vou à farmácia. Tenho tristeza, vou à farmácia. Tenho falta de sexo, vou à farmácia. Toda farmácia. Então, estamos em uma sociedade super medicalizada, que não quer questionar-se e que vai empurrando com a barriga todos os problemas, esperando que um dia a magia ocorra e se cure de todo. Primer tabú que estamos derribando, ¿no? Hablando de Sí. derribando tabúes. La necesidad de la No, interdisciplinariedad, que es algo tan importante y que a veces se da por, bien, por entendido, ¿no? y no buscar todas las soluciones en la farmacia. Vamos derribando algunos tabúes desde ya, a ver, ¿qué ibas a O contar? tema da farmácia, a mim me parece muito grave, porque mira que hoje em dia, nós outros não aceitamos uma sociedade com problemas, ou seja, a tristeza dá asco. Se uma pessoa está triste, todo mundo tem asco. Então, há um afã, uma angústia para medicalizar todo rapidamente para poder ser aceitado dentro de uma sociedade, a sociedade do êxito. Porque o êxito é o que conta. Eu não tenho que ser exitoso, eu tenho que ser super exitoso. Eu não tenho que ter sexo, eu tenho que ter o super sexo. Então, a gente está com umas expectativas mais allá da realidade e que não lhes permite mais viver a realidade. Estamos em uma sociedade anestesiada. É tenaz isso. Claro, es que, a ver, la realidad es que en algún punto todo esto, a ver, uno va por la calle y vos decís, ¿cómo estás? Y la respuesta que el otro espera siempre es bien. Porque se te dice estoy mal, tu dices, ah, ok, qualquer hora dessa me chama. E tchau, Claro. te vi. O sea, te vi. Claro. Porque não há tempo. A gente não tem mais tempo para escuchar. Mira, Florencia, nuestra carreira, eu creio que me ensinou
que lo importante no es la palabra, no es la palabra que cura, es la escucha. O sea, escuchar, tener a alguien que verdaderamente te escuche es impresionante. O sea, eso no tiene precio. Y, O sea y que estamos en mundo parece, sem escucha. parece mentira, ¿no? La semana pasada estuvimos entrevistando a un profesor de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, donde yo estudié, y él decía exactamente lo mismo, y él utilizaba la misma palabra, la escucha, La incluso escucha. para la educación sexual. Decía que incluso la clave de la educación sexual no es lo que nosotros podamos decir, sino la capacidad que tengamos de escuchar. Exatamente. Justo utilizó la misma palabra. Claro, Exatamente. Es que nosotros vamos percebendo eso, o sea, creemos siempre que la palabra va a ser la cura, que solo dejar que la persona hable, 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 pero la persona no puede hablar al aire. Tiene que tener a alguien que de verdad le acoja su demanda, que sea capaz de tener una escucha atenta e interesada al fin del día, que es lo que no existe más. claro. A ver, y en el sexo pasa lo mismo. En el sexo tiene que estar todo bien. Exato, todo Tenemos que perfecto. tener orgasmo, tenemos que pasarla bien, la erección se tiene que dar desde el principio, Tiene que durar tiene mucho. que durar mucho, el pene Exato. tiene que tener un determinado tamaño. Esos son los tabúes a los que nos enfrentamos. Por eso también es Hoy tan en día, difícil hablar de sexo, porque se supone que tenemos que decir que todo es perfecto y genial. para vos, Flavia, ¿cuál es el tabú a derribar? Si hay un tabú mayor, ¿cuál sería el que hay que derribar hoy en día? La falsa expectativa en el sexo. Yo creo que el porno, que es muy bueno para uno que trabaja con sexualidad porque ayuda, al mismo tiempo que es muy bueno, nos ha dañado mucho la cabeza de las personas. Yo veo hoy en día que casi todo el mundo quiere tener una vida sexual de película porno. Hay una falsa expectativa. Entonces yo pongo unos renglones altísimos, más allá de la realidad, y veo eso, una angustia para pertenecer a eso que eu creio que é lo ideal para mim. Eu já he visto parejas onde chega o tipo com a mulher e me disse, tu tienes que arreglar o problema de ella, e uno pergunta, qual é esse problema? Eu necessito que ella se venga a chorros, que ella tenha uma ejaculação. E tu vês uma mulher blanqueando o ojo, pensando que imbécil, pero não tem nem coragem de falar, e vem esse homem com uma expectativa que sexo é aquello. E vêm mulheres com isso. Então, qual é o tema hoje em dia? Mulheres que se hacen operar de todo, porque há uma vagina perfecta e inalcançável, há uma ejaculação perfecta e inalcançável, e umas pessoas que estão não mais vivendo o prazer real, sino que estão vivendo essas expectativas irreales e essa angústia de nunca lograr isso que se imaginam que é o sexo, que é También, muito mais sensível. también les pasa a los hombres. Hoy justo comentaba con Florencia un caso de un paciente mío que me refiere directamente que, bueno, si él no tiene erección, entonces ya no sirve más como hombre, Imagínate, directamente. exato. O sea, e quantos homens que não têm, ou seja, quantas pessoas, pacientes que têm lesões na coluna vertebral e têm prazer. É difícil para que a gente entenda, mas é uma realidade. Tu logras um orgasmo com massagem capilar. Tu logras um orgasmo com as fantasias eróticas. Pero a gente está tão genitalizada, creio eu, por las películas porno, que já não há mais essa humanidade do sexo, esse contato real. O sea, a ejaculação, a lubricação são respostas fisiológicas, pero o orgasmo é aqui. O orgasmo é psicológico. Entende? Então, a gente está, de verdade, muito jodida por el excesso de sexo. Isso é o que eu digo. O sea, não teníamos tanto acesso a sexo, hoje temos, e aí deixou a gente jodida por isso. Claro, incluso el otro día te veíamos en un video hablando de pornografía y nosotros muchas veces también decimos esta misma frase, ¿no? Hay que entender que nada de lo que pasa en el sexo es real. En el porno. Óbvio. En el porno, perdón. E Florencia, tu não te puedes comparar com o outro. A única maneira ou medida de comparação é contigo mesmo ayer. E já, pare de contar.
Quando se hacen investigações de sexualidade, que uno corre el periódico e caramba, mira, 99% de la gente tem sexo 10 vezes a la semana, lo que sea. Mentira. Porque uno se está comparando constantemente com o outro. Então, se tu chegas e dizes, tu eres feliz em tu vida sexual, aí paras e pensas, bueno, mi companheiro de trabalho tem sexo 4 vezes a la semana, eu tenho 2. Não, eu sou super infeliz. É assim. Então, a gente vive sua sexualidade desde a comparação. E não da comparação real, que é com uno mesmo de ayer. E não com a pareja ao lado, com mi vecino, com mi companheiro de trabalho. Então, em sexo, todo é uma mentira. Todo é mentira no sexo. Claro, por acá mandaron algunas preguntas, a ver. Hola, buenas A mim se me noches. bloquearam as perguntas, não sei por quê. Sí, no, yo estoy viendo algunas. Hay una que dice, hola, buenas noches, ¿cómo puedo complacer a mi esposo que dice querer experimentar y se me corta? Si la ponemos se va a ver quién es la usuaria, pero bien. probablemente se vea. Ahí está, que dice querer experimentar sexo anal y me aterra, pero, y supongo que el pero debe seguir con quiero hacerlo, ¿no? Quiero complacerlo Sí, de alguna manera. No, el pero pode não ser quero hacerlo, el pero pode ser tenho medo de perderlo. Porque há essa concepção que se eu não hago, então você vai fazer com outro ou com outra. Então, se la gente, de novo, mira as comparações e expectativas. Mire, é uma das tantas práticas que há em sexualidade. Não há aí uma proibição, não há um certo e errado. Lo que há é um desejo real de provar, há uma excitação com a ideia, é uma possibilidade, pero nem todas as práticas estão hechas para todas as pessoas. Essa sim é uma realidade. Então, cortar um pouco esse mito de que se não hago, me vai deixar por outra. Se não hago, então isso me vai mal. Não é verdade isso. O sea, cada tem seus próprios limites. Hablando de dejar por otra, quiero que me ayudes a derribar un mito muy frecuente, muy típico de nuestra sociedad, de nuestra sociedad americana, latina. Yo alguna vez te he oído hablar de la infidelidad, ya que hablaste de dejarme. Inclusive hay un libro. Mira, en la Argentina tenemos esta expresión muy típica para el infiel. El infiel es un hijo de puta. En la Argentina el infiel es eso. Y hay una frase que suele decir que generalmente cuando una mujer es infiel es una zorra, y cuando un hombre es infiel es porque hay una zorra detrás. Claro. Con la estigmatización de la mujer siempre, ¿no? Yo te he escuchado tu concepto de infidelidad y quiero volver a escucharlo hoy en el vivo nuestro. Voy a volver, pero yo quiero complementar una cosa que decía Florencia. No solo eso, o sea, una mujer o es joven demasiado para una cosa o vieja demasiado para otra. Edad perfecta es solo para hombres. O sea, los hombres tienen edad perfecta para todo. Una mujer nunca tiene la edad perfecta. O eres joven o eres vieja. Date cuenta de eso. Claro. La historia de la humanidad fue escrita por hombres. Yo digo que nosotras nos jodimos el día que determinaron que Eva comía la manzana. Si fuera otro cuento, nosotras no estábamos jodidas. Entonces, a partir de ese momento, nos tocó aguantar todo. Ahora, volviendo al tema de la infidelidad. Mira que hoy, por acaso, eu tive uma conversação sobre isso. Ou seja, essa necessidade eterna de controle do outro, essa necessidade eterna de estar, uma necessidade narcísica ou prepotente, que a outra pessoa tem que pensar só em mim, que tem que gozar só comigo, que tem que ter só a mim em sua vida e nada mais. Pero será que quando nós outros amamos de verdade ao outro, não queremos que esse outro também sinta prazer, seja feliz em momentos em que nós outros não estamos? É dizer, minha pareja foi allá, tuvo sexo. Isso me molesta porque é narcísico, porque eu tenho um ego e porque não aceito, porque tenho uma coisa infantil, que só eu sou importante, só eu importo. Pero em realidade, se eu quero a minha pareja, eu estaria hasta contenta por minha pareja, que foi capaz de ter um momento para ele mesmo, para ela mesma. Não é fácil
em uma sociedade que nos inculca que a monogamia é natural e que é uma mentira, porque nós não somos monógamos, a ver nossa vida, nós não temos sexo e estamos com uma sola pareja toda a vida. Me causa muita risa a gente que diz, não, eu sou monógamo em cada relação que estou. Então você não eres monógamo, porque já vienes de um montão de poligamias aí, de poliarrelações. Pero nos han inculcado tanto esse conceito, que é um conceito tão prepotente ao fim do dia, e que, creio eu, que estamos vendo que as relações não funcionam como são. 50% de los hombres e de las mujeres são infieles, e vão a seguir sendo, e vão a continuar, porque por mais que tu ames a uma pessoa, não necessariamente desejo e amor caminham juntos. Muito rico quando estão, pero também caminham separados. É decir, eu puedo amarte em la ausência e puedo desejar a outro aún amándote, porque desejo e amor não têm nada que ver. Sexo e amor são pulsões distintas. Então, por mais que eu ame, eu também puedo venir a desejar outras pessoas. É natural, é normal. Lo que nos hace enfermos e neurotiza é essa necessidade de controle. Então, os crímenes passionales, as enfermidades mentais, as neuroses, todo isso que nós outros vemos, vem todo dessa necessidade de controle, dessa necessidade infantil de ser o único interesse, amor e pensamento em la vida do outro. E pior, convencer-nos que isso também passa com nós outros. Porque a monogamia é uma decisão, é uma eleição, mas é uma eleição treinada. Tu te treinas para isso, não é natural. Tu te vas ponendo no caminho. Aí me diz, não, eu decidir ser monógamo, eu decidir ser fiel. Ah, mas isso é um treino. Tu te estás treinando aí, cobrando-te todos os dias. E sabes que é verdade, que não é lo natural. E quando tu vês as pessoas e as fantasias eróticas e os desejos reais, tu sabes que todos se echariam aí, como dizemos em Colômbia, uma canita al aire, se estiveram seguros que nunca seriam pillados. Exato, que nunca seriam pillados. Então, é um momento de analisar, ou seja, de verdade, esse treinamento, esse sofocar, esse aprisionamento de la mente, del placer del outro, é tão necessário assim? Isso é o que de verdade me constitui uma prova de amor? Ou é o companheirismo, a lealtad, os projetos, os caminhos que hacemos por la vida? Sabe? Entonces, eu vejo muita gente que é fiel, pero não é leal. E vejo muitos infieles que são leales. Entonces ser infiel no me conviene, no me convierte en una mala persona. No, no te conviene, ya te lo digo que no te conviene. No, no me conviene, no me conviene. Não tem nada que ver, não tem nada que ver. Sabe por quê? Porque é tão infantil o tema da fidelidade que quando uma pessoa chega em consulta com uma pareja infiel, diz, isso para atacar-me. Não tem nada que ver contigo. Se tu não te levantas por la manhã dizendo, eu vou ser infiel para joder com minha pareja. Não, o desejo vem. Tu decides dar cabida a esse desejo. Então, nós creemos que é um ataque, que não foi capaz de manter um compromisso. E por quê? Por que é tão importante? Ou seja, por que eu posso sentir prazer, sentir felicidade, que minha pareja senta prazer comendo com seus amigos uma noite, tendo um logro laboral, pero se vai compartilhar a cama com outra pessoa, não. Isso é só para mim. Eu me questiono sempre muito isso, a infantilidade desse tipo de posicionamento, ou a prepotência, se nós outros queremos chamar realidade, porque isso é ser prepotente. É muita prepotência sobre a vida do outro, a própria e a do outro. Ou seja, eu não aceito que não seja eu única e exclusiva. E isso eu queria quando era minha, com meus papás, e tinha que pelear por la atenção de meus papás, porque tinha irmãos, e tinha que pelear por la atenção quando os papás se eligiam os dois dormir juntos, ou ir ao trabalho. Então, isso me deixa com uma herida enorme, uma sensação de abandono, uma sensação de mal-estar. Então, eu exijo que minha pareja me seja fiel. Eu quero que minha pareja seja o que não foram meus papás para mim.
Entonces no quieres una pareja, tú quieres solo cubrir un hueco, una herida que tienes ahí de la época de la niñez. No es fácil, no es fácil. Todo en la vida es un proceso. Pero acuérdense que la monogamia, el matrimonio con amor, es un invento muy reciente. Matrimonio siempre fue un negocio. O sea, la gente se casaba por intereses econômicos, por intereses de sangre, tu ves en la história. O matrimônio com amor e toda essa vaina e todo isso de juntar a los dos e poner la fidelidade, tem um contexto histórico aí, tem uma razão para chegar a isso. Então, entender de onde venimos para poder entender exatamente por que pensamos e nos comportamos de determinada maneira. O sea, para mim é difícil tratar de explicar essas coisas, pero é uma possibilidade para poner sobre a mesa para que a gente pense e pueda ser mais tranquila consigo mesma, com seus desejos e com o desejo do outro. E que rico compartilhar contigo, me passo aqui, vives comigo, temos uma casa, montamos, temos filhos e todo, vivimos delicioso, hacemos planos, viajamos e todo. Sim, pero viajou, sentiu atração por uma pessoa, tuvo sexo e já. O sea, tomou um drink sem mim, eu vou sentir-me traicionada? Viu a película, a série de Netflix, e eu não vi, então essa é uma traição, sabe? É muita prepotência infantil, creio eu, querer controlar a sexualidade das pessoas, da pareja e a exclusividade. Sí, bueno, Nos dejaste sin palabras. Es que claro está, a ver, claro está que uno puede hacer la elección. No puede elegir. O el entrenamiento, no, Florencia. Tú ahí, en ese caso, selección y entrenamiento. O sea, uno puede entrenarse porque yo necesito para mi seguridad, porque yo soy una persona insegura, yo soy una persona que cargo una herida, entonces para mi seguridad yo exijo que tú te entrenes, porque si yo me entrené, tú también puedes. No, somos personas distintas. Si yo me entreno y quiero, bueno, ok, good for you. Pero si el otro no quiere, o sea, tú dices, yo hago ejercicio en el gimnasio todos los días, tú también tienes que hacer. No, no me gusta, no voy a hacer. ¿Sabes? O sea, Claro. respetos a las individualidades, tal vez, si tuviéramos más presente en los matrimonios, tal vez não teríamos tantas relações que se acabam mal, tantas pessoas infelizes, tantas pessoas com o dilema, tenho que elegir entre mi matrimônio de toda a vida e porque descobriu que tuve sexo uma noite em um viagem de trabalho. Agora eu tenho que elegir. Ou todo se perdeu, toda a lealdade, todo o compromisso, toda a vida, porque eu tive prazer. ¿Por qué no me masturbé? Ah, sí, porque masturbar tú te puedes masturbar. Sin mí tú puedes. Pero tienes que fantasear conmigo, ojo, que también tiene eso. La prepotência é tanta infantilizada que hasta las fantasías eróticas tienen que ser comigo. Claro. E será que tu realmente tens fantasias eróticas todo o tempo com tu pareja? Ou será que de pronto aquele professor, aquele companheiro, aquele tipo que vende leite? Isso é uma mentira. Então, mientras nós outros sigamos comendo esses cuentos del mito del amor romântico, de todas essas fantasias, vamos seguir sofrendo e com necessidade de controle eterno das relações. Sigue siendo hoy en día. ¿Y vamos a seguir teniendo trabajo? Sigue siendo hoy en día la primera causa de ruptura de las parejas. Sofrimento, desesperação, crime passional. Que são os crimes passionais? Prepotência pura. Prepotência de querer ou exigir o controle do corpo, da mente e da vida do outro. Então, não é que tendríamos uma sociedade muito mais saudável se de pronto não tivéssemos aí essa prepotência infantil todo o tempo? Eu penso que sim. Claro. Bueno, tenemos más preguntas. No quiero seguir. Hay una pregunta que dice acá, ¿cómo puedo crear el gusto por el sexo si está mentalmente bloqueado con el tema y a mí sí me encanta?
Yo primero empezaría Não por trabajar entendi. ese Eu não bloqueo. entendi a pergunta. Tem bloqueio e gusta, não gusta? Não entendi a pergunta. Gusta, não Ella, gusta? Tem ou não tem la, bloqueio? la usuaria decía que ella quiere generar el deseo en la otra persona, Generar deseo donde en no una hay, Ah, digamos. persona que siente que tiene un bloqueo con el sexo y a ella sí le gusta. Yo empezaría por pensar por qué está bloqueado. exato. Porque está bloqueado. Pero o segundo ponto é como tu genera hambre em quem não tem apetito. O Claro. sea, se eu já comi, eu não tenho apetito, claro que também temos que ver isso, porque tudo depende da relação que tens com as coisas, ou seja, é entender que tipo de relação tu desarrollas com o sexo, com a comida, com o outro, qual é essa relação, que uso tu hace dessas relações e por que te afeta dessa maneira. O sexo é uma energia, é uma pulsão, é parte de nós nos vemos por el sexo, é uma realidade. Ah, não, eu não me muevo por el sexo. Sí, te mueves por el sexo. Canalizas en el trabajo, canalizas energia sexual en el ejercicio, en la criança de los hijos, canalizas muita energia, pero todo isso são energias sexuales. É uma realidade isso. Agora, se te bloqueias com a palavra sexo, eu digo sempre que nada me surpreende no sexo, salvo as pessoas que renunciam ao sexo, os assexuados. Isso sim me surpreende e para mim é um desafio, porque é parte de nós outros, é uma necessidade fisiológica e emocional, é autoestima, é comunicação. Se eu me bloqueio aí, eu me pergunto por quê. Essa para mim é o mais difícil. Sí, sí, es Sí, cierto. es verdad. ¿Puedo hacer una pregunta más tranquila si no trabajas tanto? Te estoy viendo que estás trabajando Sí, demasiado. nos están mandando un montón de preguntas, tampoco la quiero enloquecer. Te hago una pregunta más tranquila. ¿Cómo es que sos de Río, ¿no? ¿Naciste en Río de Janeiro? Sim, sou ¿Cómo carioca. terminaste siendo colombiana? Para Não sou nosotros cuando te colombiana, eu não conocimos eras sou, colombiana. eu não sou colombiana. Hola, Mira, ¿cómo terminaste en Colombia? eu nasci em Rio de Janeiro, eu cresci em Rio de Janeiro, me fui para Londres para estudar psicologia, fui para Inglaterra, fui lá, estudei, estuve uma época em Londres e todo, e por amor me devolvi a Brasil. Me devolvi depois de 3 anos a Brasil, terminei meu estudo de psicologia, me graduei, me casei, e aí me fui para a Itália casada, porque meu marido é diplomático de carreira. De Itália, nós fomos para Estados Unidos, de Estados Unidos nós fomos para Colômbia, e em Colômbia nos quedamos. Ele se jubilou e já vamos vivendo em Colômbia já bastante. E nesse momento eu estou em México. Eu estou fazendo um trabalho aqui em México, já llevo aqui 3 semanas, quase 4, e me quedo hasta junho aqui em México. Então, a mim me gusta, sabe? Eu tenho uma alma gitana. Eu sempre he dicho que tenho alma de gitana porque a mim me encanta o desafio do novo, do desconhecido, de abrir caminhos, de conhecer gente, conhecer culturas. Todo isso para mim é estimulante. Y la otra pregunta que te quiero hacer, y no me contestes trabajando y eso, porque son respuestas muy fáciles. Son respuestas muy fáciles. ¿Cómo hiciste para tener 1,5 millones o más de seguidores? Não sei. Aí, hablando. Trabalho há muitos anos em meio de comunicação. Não, eu levo 13 anos em meio de comunicação. Rádio e televisão. Televisão diariamente e rádio também. Então, talvez isso me deu a oportunidade de acercar-me muito à gente. Eu dizia que eu praticamente desayunava com toda a Colômbia e outros países, porque onde trabalhei em Caracol Televisão, tem transmissão em vários países latino-americanos. Então, eu dizia, eu desayuno com todos os colombianos no mundo, todos os dias, durante 13 anos. Então, isso, e falando de sexo. Então, eu creio que foi de aí essa expansão. E uma visita aqui, outra já, agora estou aqui em México. Enfim, eu te digo honestamente, eu creio que tratando o tema de la maneira apaixonada como eu sou do tema, de alguma forma, por fortuna, eu logro
compartir essa paixão com a gente. Eu sou uma apaixonada da sexualidade e todo o que há que ver com sexualidade me gusta estudar, aprender, ler, retar, pensar e talvez essa paixão eu logre transmitir a outras pessoas. Ojalá. Aparte una muy buena idea desayunar hablando de sexo porque es nuestro mejor horario, por lo menos para los varones. El pico de testosterona. El pico de testosterona hace tu pico de rating. La mejor hora para el sexo. Claro. Ahora, yo pregunto, allá cuando estabas en Londres haciendo la carrera, ¿te imaginabas que ibas a llegar hasta donde llegaste hoy? Para nada. O sea, mi vida, eu me imaginava em um consultório. Eu tinha muito claro que eu queria dar consultas, eu tinha claro que eu queria sentar com pacientes, eu me imaginava assim todo o dia, vendo pacientes e tudo mais. As fortunas de ter a oportunidade de iniciar em meio de comunicação foi muito bonito, porque aí tu te das conta que puedes levar a mais gente que solamente no consultório. Hoje, eu me considero não um personagem público de meios, pero uma conferencista apaixonada também. Se há alguma coisa que me move, é parar-me na tarima e fazer conferências. Eu amo dar conferências, porque aí sim eu posso falar, interactuar e ver a cara da gente e tudo mais. Então, não me imagino. Me casei com um diplomático, imagínate tu, Florencio. Eu vou contar para vocês uma anedota. Quando eu trabalhava em Nova York, eu trabalhava com pacientes e tudo mais. Então, ok, Nova York é a cidade do mundo, não? Todo é muito possível. Quando eu ia no vuelo para Bogotá com meu marido ia de embajador de Brasil em Colômbia. Então, ele me disse, bem, Colômbia é um país muito conservador. Tu nunca has estado em um país latino-americano vivendo. Te vou pedir que a sexóloga se quede um pouco mais guardada, porque para o embajador de Brasil não lhe vai sair muito bem que tu seas sexóloga. Eu te pido que seas psicóloga. Les juro. E eu les juro que a mim esse tipo de coisa nunca me impactou. Eu tinha muito claro o rol, o papel que jogava nesse matrimônio, casada com ele, por lo que representava a carreira dele. E hasta porque eu sabia que, eu podia trabalhar com minhas coisas. Ok. E durante 2 anos, mientras foi embajadora já, eu fui a psicóloga, mulher do embajador. E já. E participava de congressos médicos e blá, 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 blá. Quando nós outros nos decidimos quedar em Colômbia, ele se jubilou, já levava muitos anos de serviço diplomático, e começou a trabalhar em la iniciativa privada, eu disse, bueno, agora a sexóloga pode expressar-se um pouco mais. E eu me acordo que ele se riu e disse, claro, não passa nada. E uma coisa foi levando a la outra, a la outra, a la outra. Então, é muito chistoso, não? Como pouco a pouco eu me ia, quando estava em Itália, que eu hice toda a minha carreira em Itália de sexologia, tampouco era grande coisa. Eu era uma estudante de sexologia. Havia essas bromas pesadas, óbvio. Ai, eu não necessito de sexóloga. A gente insegura, não? Sempre os tipos meio borrachos, inseguros, que em coquetel ou comida, sempre teria aquele comentário totalmente sobrado e que te disse, ui, não, pobrecito, tá cagado del susto. Pero claro, não me molestava. Eu sempre tratei de poner-me um pouco em los zapatos del outro para entender essas inseguridades, não? Ou seja, lo que mais te reaccionas é lo que te constitui. Lo que mais te dá medo, lo que mais criticas, lo que mais detestas é lo que te constitui, é parte de ti. Então, eu tinha isso muito claro e fui vivendo e aprendendo a respeitar incluso os limites das pessoas. Talvez hoje que eu esteja um pouco maior, esteja um pouco mais impaciente. Hoje, eu me vejo um pouco mais impaciente, um pouco mais intolerante, às vezes, de lo que era no passado. Maravilloso. Sí, increíble. Maravilloso, increíble. Nos quedamos mudos escuchándote.
Bueno, Eh, nosotros por suerte tenemos trabajo en común, así que no me vas a yo, decir yo que sea me, menos sexóloga ni no, no, nada no por hay el problema. estilo. Yo me imagino en esa casa, ¿no? Un Qué diplomático y una increíble. psicóloga, cómo se turnan para hablar, porque ya es difícil No, en mi casa. é Ya es difícil difícil para en falar. casa. E te digo uma coisa, se há uma coisa que a mim sempre me enojou, é que os diplomáticos são os reis do eufemismo. Então, às vezes, ele dizia assim, eu venia do programa de TV, alguma coisa assim, pues, ao invés de decir tener sexo, meter, tú não puedes decir algo um pouco mais leve, porque a gente, eu dizia, não puedo, eu não sou tu, eu não sou tu, eu hablo como hablo, e eu hablo mal em espanhol, meu espanhol é uma porqueria, porque eu nunca estudei espanhol, eu aprendo de papagadismo, então se eu hablo meter el pene na vagina, é el pene na vagina, eu não posso dizer, ui, poner el miembro masculino en el miembro femenino. Digo, yo no sé hablar esas cosas. Eso para mí es pornográfico, hablar ese lenguaje. Eufemismo para mí es pornografía. Yo tengo que hablar las cosas como son. Pero de a pouco ele foi acostumbrando e incluso, ou seja, a mim me causava pena às vezes porque ele tocava ele um pouco lá provocada, el chistecito de mal gusto e tudo mais, pero tú sabes, ser casado con sexólogo hay que ser bien resuelto. Uno tiene que estar bien con uno mismo para poder entender ese tipo de provocaciones a cada tanto. No, no, y lo que hablabas de la resistencia y las limitaciones de las personas, ¿no? Sí. Todavía, yo trabajo en un hospital privado, pero es un hospital muy grande en esta ciudad, y todavía es muy difícil hablar de sexo, y cuando inmediatamente vos decís que vas a hablar de sexo, empieza la risita, É, y é, empieza é, é. es como que le restan importancia, lo que vos vas a hablar por ahí no es tan importante, es mucho más importante lo que va a hablar el cirujano cardiovascular, no va a ser, no habla Exato. de sexo, Pero te das cuenta que são ¿entendés? mecanismos de defesa, te das cuenta que a gente teve tanto medo a ser descoberta em suas angústias que reacciona imediatamente assim, se bloqueia, não? Não há nada melhor para enganar o medo que o chiste. El chiste es Claro, fantástico, Claro, ¿no? Tú claro. utilizas sarcasmo, chiste, y con eso tú tratas de engañarte a ti mismo y engañar a los otros. Entonces, pero ahí vamos. Con nuestro trabajo, yo creo que de a poco uno va normalizando la temática en la sociedad. Sí, bueno, yo logré que me des la mano dentro del predio del hospital, sí, cosa que era algo que, sí, no como te voy a estar dando la mano, acá están todos serios, a- relajate, soy tu mujer. al principio nos costaba ir de la mano, por ejemplo, dentro del hospital, está bien. Es que yo ¡Saludame! no lo había visto nunca, no lo habían visto nunca por mis colegas, entonces era difícil de, bueno, cosas que pasan. Se Es aflojó, después se verdad. aflojó, Aquí estoy. No me se aflojó. caí. No, Sí, pero sí, sí, sí. ya me apreté. Se aflojó, pero ya me apreté. Uy, hay un millón de preguntas, ¿eh? A ver si podemos, porque estamos sobre la hora, a ver si... Bueno, hay otra sobre sexo anal. Hola, llevo un año y medio que no tengo sexo con nadie y veo mucho porno y me masturbo mucho. ¿Es malo? Hombre o mujer. Depende. O sea, no es malo masturbarse, pero el porno tiene una cosa, el porno nos quita mucho la creatividad, ¿sabes? O sea, el porno nos lleva a la pereza mental. ¿Qué es erotismo? Es arte. O sea, es crear, es transformar el sexo a través de la mente. Entonces, el tema del porno es que te da tan masticada la cosa, te da la cosa tan lista visualmente, que nos quita essa coisa de estimular, de acordar del sexo que eu tuve, acordar daquele momento, de lo que senti, de lo que vi, de lo que eu tenho em mi repertório mental, em minhas experiências personais. Então, o porno tem uma função muito boa de ajudar, muitas vezes, sobretudo na falta de líbido, pero te puede llevar a una pereza mental muy grande. Y ahí es donde nosotros vemos los famosos adictos al porno hoy en día. Gente que no logra más crear con la propia experiencia, con la propia vivencia el sexo. Y que necesita de la imagen lista de todo entregue para poder estimularse. Es triste.
Porque aí eu mato essa capacidade de criação, eu mato essa capacidade de estímulo, de erotismo, que todos nós outros temos na memória erótica. Temos uma memória olfativa, temos uma memória gustativa, não? Uno entra em uma tenda, sente um olor que lhe hace acordar a niñez, de uma se transporta a esse momento. E a memória erótica está. Se eu me acuerdo de las relações sexuais placenteras que he tenido, eu me devuelvo a esse momento e me permito excitar-me. Pero el porno, às vezes, em excesso, te quita essa capacidade, te vai dando pereza mental. Então, ojo aí para não tornar uma dependência depois e não poder usar os próprios estímulos para o sexo. Increíble, ¿eh? Yo soy urólogo y por lo tanto tengo muchos pacientes varones. Un consejo para ellos, antes de irnos. Ai, um conselho para os homens antes de ir: bajem as expectativas, aterrizem a realidade. Dejen de ter expectativas irreales en el sexo. Sexo es algo real, pero solo va a ser real si uno se permite vivir el aquí y ahora. Lo que ahora está de moda, mindfulness. Mindfulness es una palabra que uno como psicólogo conoce de toda la vida. Aquí y ahora. Entonces, el aquí y ahora es lo importante en sexualidad. No es quedar con la cabeza en lo que va a pasar. Estou esperando isso. O sea, sexo não é um destino, é um viaje. É um viaje que uno vai desfrutando sem destino. Um sexólogo, lo único que não lhe importa é o orgasmo. Le importa o processo de disfrute, o processo de goze. Orgasmo, ok, pode ser que tenha e pode que não. Pero a gente vai tão orientada, não é nem orgasmo, a ejaculação. O sea, sexo, el libreto sexo é ejaculação, ejaculação, tanto para homens quanto para mulheres. Nadie habla de prazer e nadie habla de prazer feminino, não? Então, você consideram que um sexo exitoso é aquele que usa ejaculação. Então, estamos bem. E não, não é. Ejaculação é uma consequência. Pero hay que ver que todo esse processo é o que uno disfruta. Sí, sí, ahí me gustó eso de tanto para el hombre como para la mujer, porque yo siempre digo que si existe una expectativa errónea en el varón, muchas veces no parte solo de su pensamiento o de su conocimiento, de sus pares o de su pasado, parte también de cómo lo modela a esa expectativa lo que espera su pareja o su posible pareja sexual, que también influye muchísimo en ese varón. Exacto, exacto. Nosotros hemos tenido pacientes, por ejemplo, con un pene corvo congénito, que no se animaban a bajarse la ropa, que no podían tener su debut sexual, porque no se animaban a mostrarse de esa manera delante de una posible pareja sexual. Claro, porque temían que la chica que les gustaba, sobre todo chicos muy jóvenes, que la chica que le gustaba se burlara de la curvatura de su pene. Imagínate, isso passa, não? Se burla, lhe parece chistoso, cuenta, etc. O sea, não, seguridade aí. Enfim, há muito terreno para falar, para estudar, para trabalhar e normalizar. Eu estou feliz de haver compartido com vocês essa noite. Muito feliz por la invitação, eu agradeço muito. No sabés cómo estamos nosotros. Sí, no, la verdad, para nosotros esto es Disney. Pós-pandemia, vamos quadrar, eu vou à Argentina, eu quero estar com vocês, quadremos aí congresso. Sí, Acá, por favor, por favor. Esta es tu casa, por supuesto. Muchas gracias. Por favor, que no sea la última comunicación entre nosotros. Claro que não, vamos a repetir isso. Les mando um beijo, um viernes delicioso. Agora vou a tomar mi vinito. Sí, seguro. Nosotros ahora también nos terminamos el cafecito y ahora brindamos. Ahora viene Flavia, de verdad de corazón, gracias, porque la verdad que todo esto nació como la idea de, che, si le mandamos un mensaje, no pensábamos, o sea, encontrarnos con la respuesta ya de por sí fue increíble y realmente cuadrar con un día y un horario para nosotros es casi un sueño. Y vale la pena decirlo que ella lo hizo muy fácil también. Sí, la verdad que sí. Es que nosotros nos enriquecemos mutuamente. Eu creio que todo esse tipo de colaboração é enriquecedora de lado e lado. Aprendemos sempre e o intercâmbio é fundamental.
qué bueno que así sea. Quedaron un montón de preguntas. Yo les voy a pedir que nos las manden por privado y nos vamos a tomar el trabajo de ir respondiéndolas, pero Flavia, de verdad, gracias, gracias de Un corazón. beso. Muchísimas gracias y estaremos en Gracias a contacto. ustedes. Vale, chao, Nos, chao. nos vemos. Chao. Chao. Bueno, Bueno, Flavia Dos Santos. Flavia Dos Santos, no sé qué Yo, podemos decir, pero la verdad, increíble. Cuando pusimos la pregunta en nuestra En la historia, historia. viendo o tratando de ver si a alguien se le ocurría quién podía ser nuestra invitada, la verdad que costó mucho que alguien hable de Flavia Dos Santos. Creo que todavía, por lo menos en nuestro medio, Flavia no tiene la difusión que se merece. Yo, sinceramente, lo Sí, vuelvo y a la decir, verdad que es increíble. se lo dije a ella incluso, el nivel de conocimiento con el que habla, desde todo punto de vista, desde lo médico, desde lo sexual, desde lo psicológico. A mí me pasó en un par de oportunidades durante la entrevista, me deja sin palabras. Sí, no, es que es increíble. A ver, 20 años de experiencia en sexología, con una formación donde tuvo la oportunidad de trabajar interdisciplinariamente. Inclusive uno lo ve en los videos, en su canal de YouTube, ella es precisa con los conceptos, no dice nada que sea erróneo. Eso la verdad que es genial. Y le Así que pone el bueno, toquecito de humor, y yo siempre digo, ya la tonada esa del portuñol, sí, sí, el portuñol ya de por sí. Nos ya preguntan por ahí si es queda grabado. maravilloso. Sí, nosotros dejamos grabados todos los lives, así que ahora cuando... No solo va a quedar en nuestra cuenta de Instagram, sino también los vamos a subir a nuestro canal de sí, YouTube, siempre, que porque hay gente que también, no puede acceder desde Instagram o que no exacto, tiene usuario, así que que también pueden ingresar como Sex Med Sex, Sexología y Medicina Sexual, donde nos va a encontrar a nosotros, a estos dos individuos, a Florencia Muchico, psicóloga, sexóloga, máster en terapia de pareja, en terapia sexual. una genia Y total. Alejandro Urresti, médico urólogo, especialista en medicina sexual y también máster en terapia sexual. Así que como les digo siempre, bueno, un me gusta, un compartir, un comentario, arrobando a algún amigo debajo del live que va a quedar guardado, como están preguntando. Si les gustó, lo comparten. Si no les gustó, lo comparten con alguien No, que no pues, les caiga bien, que a nosotros nos viene bien igual. no hay nadie que no le pueda gustar Flavia Dos Santos. No, Flavia Dos Santos, increíble. Así Así que, como que les digo siempre, pueden gracias. recortar esta última parte, lo que hablamos nosotros, no nos enojamos. Así que, bueno, como les digo siempre, gracias, gracias de corazón, porque si ustedes no estuvieran ahí, no tendría mucho sentido que nosotros estuviéramos acá. Y esto es nuestro proyecto académico de pareja Y de difusión, y de de difusión difusión de lo que hacemos y que decidimos llamar Sex Med Sex, que a- ya... así es. Y voy a contar solamente esto, que lo suelo decir en otros vivos, y ahora voy a aprovechar porque seguramente hay mucha gente de Colombia. Tenemos una particularidad. El segundo lugar de donde más gente nos sigue Sí, es Colombia. es de Colombia, más precisamente de Bogotá, Sí. que incluso nos sigue más gente de allí que de Buenos Aires. Así que muchísimas Vamos a gracias. tener que ir a Colombia. Sí, vamos a tener que ir un día Vamos a a Colombia. tener que ir a Colombia a Sí. visitar. ¿Por qué no? Vamos Así a hacer que, el esfuerzo. gente, de verdad, muchísimas gracias. Los De corazón. hermanos colombianos que no la están pasando muy bien en este Sí, que es un momento, momento que le difícil mandamos y un beso que nos grande, un gran acompañan. abrazo y ojalá pronto pase todo esto. Nosotros tampoco la estamos pasando muy bien con este tema de la pandemia, el coronavirus y demás. Ojalá estos tiempos pasen pronto. Mientras tanto, bueno, estemos comunicados y estemos disfrutando de personalidades como la de Flavia, que tanto bien le hace a la medicina, que tanto bien le hace a la sexología y a la calidad de vida en general de la gente. Así que bueno, gente, muchísimas gracias por acompañarnos Saludos de esta Colombia, noche. dicen ahí. Sí, de Cali, de todos lados De nos están Cali, saludando. De Cali como con José Fernando Patiño. Patiño. Así que bueno, gracias, de verdad, muchísimas gracias. Muy buenas noches para todos. Buenas noches.